Agora com o quadro Mulheres Precisamos Falar sobre com Liliane Bento. Podemos falar de tudo menos futebol, né, Liliane? Vocês viram, né? A gente tá falando de zona de conforto, ele diz que ele pode mudar tudo, menos de time. Tem gente que gosta de sofrer, né? Mas é assim, mas a vida é assim, né? A vida é assim, também é feita de sofrimentos. É ou não é, Edna Esmeraldino? Com certeza é, Jorge. Ó, tá vendo? Bom dia aos ouvintes. Bom dia. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Nós falamos dessa nova geração de hoje em dia, que recebe tudo dos pais, por exemplo. E como será a vida deles na fase adulta quando a vida disser não? Porque a vida não diz só sim para nós, né? Quem dera a gente ouvisse apenas sim, só notícias boas. Não, a vida é feita de altos e baixos. E uma geração que não é preparada para o fracasso, que não é preparada para ver o time perder, né? Não, o Jorge já está preparado, porque ele é de outra geração. Já é de não um é time porque eu só vejo Jorge? isso mesmo, né? Eu não já é vejo de o um outro time lado. Sofredor? Mas vamos lá. Hoje, Edna Esmeraldino, nossa psicanalista, está aqui com Liliane Bento. Qual é a pauta ali? Então, você falou de sofrimento, foi muito interessante, porque a pauta é controle emocional. Olha. Porque a gente não tem como evitar o sofrimento, né? Mas como vai reagir a ele, sim, não é? Mas Exatamente. são várias coisas na nossa vida que muitas vezes a gente não consegue evitar, mas pode conviver com. Ela sabendo pra trabalhar isso, né? Sofrer menos. A gente pode sofrer, mas talvez diminua o sofrimento. Já é alguma coisa, já é um avanço. Exatamente, exatamente. A gente pode escolher as nossas reações, né? O que vamos sentir é um pouco complicado. Somos seres humanos, vamos nos impactar, mas a gente pode e deve criar o que a gente chama de regulação emocional, que é um planejamento para as nossas emoções, né? E aí passa pelo autoconhecimento. A gente precisa entender qual é nosso padrão comportamental. Quando eu perco o controle das minhas emoções, como eu vou reagir? Porque é tão engraçado, Jorge. Até eu contei uma história para a Lili na segunda-feira passada. Eu sou uma pessoa que já estou há muitos anos trabalhando no comportamento humano. É difícil alguém me tirar do sério, ou seja, desequilibrar minhas emoções. Nem marido, nem filhos. Não tem esse poder. Dificilmente algo me tire do sério. Mas semana passada uma situação me pegou de surpresa, no susto, e a minha reação não foi tão positiva quanto deveria ser, ou poderia ser. Obviamente. Deu ruim. Não deu ruim, mas foi uma coisa que me impactou. E depois eu até achei engraçado isso, porque a gente lembra o quanto o ser humano, se não tiver um planejamento emocional também, a gente planeja a vida financeira, né? A gente planeja muitas coisas, mas a nossa vida emocional, a gente não costuma planejar. E a gente precisa entender qual é a nossa natureza. Tem pessoas que, por natureza, são calmas, tranquilas e passivas. Outras não. Vêm de uma família mais enérgica, onde tudo era resolvido no grito e no soco. Por mais que a pessoa consiga controlar durante algum tempo, quando ela perder o controle das emoções, o que vai assumir o controle dela é esse comportamento mais instintivo, semelhante ao ambiente que ela foi criada. Mas sabe o que é mais engraçado, Jorge? Que eu conheço a pessoa em questão e a situação. Aí é que a gente vê como é que são as experiências de cada pessoa. Porque quando ela me contou a situação, eu disse, mas como assim ela perdeu a paciência com isso? Porque eu ia dar risada. É muito engraçado, né? Depende da experiência de cada um, das pessoas que estão envolvidas. Eu conheço a pessoa. E o que ela me contou não foi nenhuma novidade. Mas aí o inusitado, né? Que normalmente quem nos tira do sério, Jorge, ou quem nos desequilibra são as pessoas que a gente mais ama, as pessoas que mais nos conhecem, com quem mais nós temos vínculo. São essas pessoas que acabam, às vezes, tirando a gente do sério, né? No meu caso, é igual o cometa Halley, de 100 em 100 anos, mas acontece. Acontece, foi bem engraçado, inusitado. E esse vai ser o tema de um talk entre a Edna e o Jober, que teve aqui, né, no dia 16, na próxima terça-feira. Controle emocional. E por quê, Jorge? Porque aquele talk era sobre independência emocional, né? E tinha muitas perguntas das mulheres, mas como eu vou controlar isso? Mas como eu vou controlar não sei o quê? Então, a gente resolveu falar sobre o controle emocional. Eu sou a mediadora no Talk, né? E a Edna é especialista no assunto. Então, ela está aqui justamente para falar por que as pessoas estão procurando tanta ajuda para se controlar, para fazer o planejamento emocional. E que era essa? Porque não se falava tanto sobre isso há 10, 20 anos atrás.
Você ouvia falar? Eu não. Mas no mundo atual talvez seja um dos Pois é. principais desafios, né? A gente eu ter acho que nossa sim. emoção equilibrada para poder seguir um caminho com um pouco mais de tranquilidade, né? Porque hoje Exato. as decisões dependem também do teu estado Não, emocional. com certeza, Porque né? dependendo da situação que você está, você pode tomar uma decisão errada e te marcar pelo resto da vida. Mas as pessoas estão querendo se conhecer mais, é isso que eu queria que a Edna falasse para nós, porque antigamente não se falava muito nisso. Você tocava do jeito que dava. Não, até porque antigamente o tratamento emocional era na base da enxada, É, né? é verdade. Da cinta. Uma louça para lavar. Antigamente nem se admitia, por exemplo, uma depressão. Jamais, né? né? Isso era fraqueza, sinal de fraqueza. Então era uma geração que era obrigada a ser forte, de certa forma, né? E de alguns anos para cá, a gente ganhou muita independência em todos os aspectos. Principalmente a mulher, né, Lili? A mulher se tornou muito independente em vários aspectos, né? Talvez aí tá o problema. Exatamente. O que aconteceu? Nós começamos a ganhar ou a conquistar o direito de expressar a nossa opinião. Mulher, antigamente, tinha direito de abrir a boca? Não, eu lembro, meu marido conta às vezes algumas histórias dele da infância, que ele tinha um tio que eles tiravam sarro e tal, que era a piada da família, qualquer coisa, imitavam ele. Cala a boca, fulana, cala a boca. Era o mantra dele, cada vez que a mulher tentasse expressar opinião ou qualquer opção que ela tinha, era dito para ela, cale a boca, fulana, né? E isso era comum antigamente. A mulher não tinha voz ativa. Nós conquistamos esse espaço. Hoje a mulher é tão independente financeiramente quanto o homem. Ela é líder, ela é gestora, mas ela não aprendeu a lidar com as emoções. A gente conquistou muita coisa, mas não conquistamos esse controle emocional, né? Não foram preparadas Não também, fomos, né? ninguém foi, né? Eu costumo dizer que o ser humano não vem com manual de instrução, infelizmente, né? Seria bom, igual um vídeo, você lê ali como vai ligar o teu equipamento eletrônico e ele funciona daquela forma. Ser humano não, né? Então a gente precisa sim ter o autoconhecimento, entender quem nós somos, por que nós temos algumas dificuldades emocionalmente e criar um planejamento. A solução, Jorge, é muito simples, mas complexo é compreender esse processo, né? Então é necessário sim a gente falar sobre. Jung, ele tinha uma frase que eu acho fantástica. Ele dizia que enquanto a gente não traz para o consciente aquilo que está no inconsciente, nós vamos vivendo a vida e chamando de sorte ou azar tudo aquilo que nos acontece, né? E na verdade não. Existe uma programação nossa inconsciente que está determinando a nossa vida, determinando os resultados que a gente colhe na vida. E enquanto a gente não parar para olhar o que está no nosso inconsciente, a gente não consegue mudar o presente e o futuro também. Pelo que nós percebemos no último talk, Jorge, porque era aberto para as pessoas fazerem perguntas, né? Boa parte das perguntas foi como que eu me livro da dependência emocional do meu marido, do meu namorado, do meu companheiro. Mulheres que trabalham, como a Edna disse, que se sustentam, que não dependem economicamente desses companheiros. Mas a grande questão era essa, né? Como lidar com um mentiroso, como me livrar de um mentiroso. Teve uma pergunta que eu disse, eu vou responder, vai embora. Porque ela colocou, como me livrar de um mentiroso, safado e mais uma outra qualidade. Ela ainda quer solução para isso? Não tem como. Então a mulherada talvez se preparou muito para trabalhar, para conquistar o mercado de trabalho, mas elas estão frágeis nas suas relações. E nós temos agora, que nós estamos aí no Setembro Amarelo, né, de suicídio, por mais que as mulheres não sejam a maioria nos suicídios, é o emocional que faz a pessoa tomar uma decisão tão drástica, né? Então, se você vem de um relacionamento que você está sofrendo, ou que você apanha, o abuso, porque às vezes não precisa nem apanhar para alguém bagunçar com o teu emocional, né? Para fazer você achar que você não vale nada. Tem que se falar sobre isso. E nem todo mundo consegue fazer terapia, né? Então, qual é o caminho para quem não consegue ir fazer terapia? Procurar conversar, procurar a informação. Hoje a gente tem na internet, né, Lili? É como nós estamos fazendo aqui. Pois é. Isso que nós estamos fazendo não é terapia, mas é terapêutico, né? Ajuda. Bater papo com a gente é terapêutico. Procurar uma amiga. Com certeza, né? Uma das coisas que a gente percebeu ali do pessoal da palestra, as pessoas estão muito, não só ali é reflexo do que a gente vê na sociedade. As pessoas estão muito presas ao que elas sentem.
né? As pessoas não conseguem conectar ou equilibrar o sentir e o pensar, as escolhas, a racionalidade. É que é o racional com o emocional. Como fazer esse equilíbrio? Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que não consegue se livrar de um relacionamento tóxico é porque ela está ouvindo demais as emoções e deixando de lado a razão. Então, ela está dando uma ênfase maior ao que ela sente e não ao que ela pensa. Então, um trabalho terapêutico, uma conversa com uma amiga ou até mesmo uma palestra vai trazer a consciência dela, esse comportamento, e ela vai entender que é necessário equilibrar essas duas coisas. E claro, a gente também sempre procura passar técnicas práticas que a pessoa consiga colocar no seu dia a dia, né? Mas conversar é o primeiro passo para a gente tornar consciente tudo aquilo que mora no nosso inconsciente. Só tem um problema, né, Edna? Se esta pessoa que está sofrendo é cercada de amigas que tem, assim, o mesmo formato de pensar, né, de achar que não vale a pena, que não merece, que não vai viver sem o fulano, sem o ciclano, vai ajudar a conversar nesse ciclo? Não vai, porque ela vai se manter na mesma média, né? Inclusive tem uma frase, Lili, que a gente fala atualmente, que nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente mais convive. Então, se você convive com pessoas inteligentes, você deve ser a 6ª pessoa inteligente. Se você ainda não é, vai se tornar pela convivência. Exatamente. Agora, se você convive com pessoas que ou intelectualmente ou emocionalmente estão abaixo de você, a sua tendência comportamental é que você vá para esse mesmo ritmo. A gente estava falando aqui nos bastidores antes, né? Quando eu casei com meu esposo, estou casada há 11 anos, quando eu casei com ele, ele não tinha o hábito de cuidar da saúde mental e emocional, e ele é médico, ele cuidava da saúde física, mas o restante ele deixava... Olha onde ele foi cair. Aonde ele caiu, coitado dele, mas ele é feliz, isso que importa. Ele é um prisioneiro feliz. Quando a gente casou, ele começou a trazer uma consciência para mim de cuidar um pouco mais do corpo físico, da saúde, né? Que nisso também eu não era tão evoluída quanto ele, e eu trouxe para ele esse equilíbrio. Ou seja, conviver com pessoas que tenham habilidades diferentes da nossa é muito importante, porque a gente meio que se força a se desenvolver, a conhecer coisas diferentes. Então, estar num ambiente como esse nosso da palestra, todas as pessoas, e é um talk, né? Não de graça, tá? Isso gratuito, é importante. Exatamente, gratuito, 2 especialistas, né? Jober Albuquerque é especialista em relacionamento. Ele é conhecido na internet como o homem que entende as mulheres. Então, se você quer um homem que te entenda... Eu ainda não tenho total certeza que ele entenda, mas ele dá umas dicas boas, muito boas, né? Na verdade, ele entende as mulheres, ele entende o que as mulheres esperam de um homem, porque ele é homem. Isso, né? Isso é verdade. Agora, saber lidar com isso e aplicar isso, aí já é outra história. Mas entender a cabeça de um homem pelo olhar feminino, isso ele entende. Ele foi criado por mulher, por irmãs, né? Então, ele foi criado num ambiente completamente feminino. E até, inclusive, são palavras dele. Quando ele percebeu o que as mulheres pensavam a respeito dos homens, foi que ele teve a ideia de criar o canal no YouTube. Porque ele viu que as mulheres pensam completamente diferente do que o que realmente está na cabeça do homem. Ele dá dicas boas. Exatamente. O problema é que as mulheres são muito complexas, né? Eu acho que é mais fácil entender o homem do que a mulher. Depende o homem, né, Lili? Depende o homem. Tem uns aí desafiando as leis da física. Tem o ser humano, né? É o ser humano. Mas, na verdade, o que a gente precisa é compreender quem nós somos. Né? Acho que esse é o primeiro passo. Exatamente, tendo autoconhecimento, sabendo quem eu sou, quais são os meus pontos fortes, quais meus pontos de vulnerabilidade, eu consigo controlar a mim, porque a gente nunca vai conseguir controlar o outro. Nada que esteja fora de nós é controlável, né? Mas quem eu sou e as minhas reações sobre o outro, isso com certeza dá para controlar. E como que alguém que não tem como ir fazer terapia, ou por dinheiro, ou por tempo, enfim, tem filhos, vai conseguir se conhecer a ponto de saber como é que eu funciono, o que eu quero, o que eu gosto, de que maneira ela vai fazer, se ela não frequenta esses ambientes, se não tem amigas que ajudam nisso? Em primeiro lugar, Lili, gerando consciência. Faz uma análise pessoal, observa as tuas relações, até o dia de hoje, como foram tuas relações? Você mais foi feliz ou mais sofreu? Se você mais sofreu,
pode procurar ajuda. Está precisando de ajuda urgentemente. Esse é um bom balanço. Né? Quais os resultados que eu tenho hoje? E não quer dizer que eu tenha que ter uma família margarina, que eu tenha que ser casado, não é nada disso. É como eu me sinto em relação à vida que eu tenho. Né? Você, por exemplo, é solteira e é feliz? Sou. Se casar, tiver alguém para dividir, você feliz igual. A felicidade vai continuar sendo feliz. É o que eu sempre digo, ó, ser solteira não é uma bandeira, para mim. Exatamente. Tem gente que é, mas eu tenho que estar feliz no estado que eu estiver. Tô feliz solteira? Vou estar feliz com alguém? Eu sempre digo, para alguém entrar na minha vida, tem que fazer mais feliz do que eu sou sozinha. Vir tá para somar, né? Tem que vir para somar. E aí que tá o desafio, né? Que foi o teu caso quando você resolveu casar. Você estava bem sozinha. E não queria namorar, muito menos casar, justamente por conta disso. E eu deixei isso bem claro. Eu falei, eu já sou muito feliz sozinha. Não, a popular frase da mulher independente, né? Não preciso de homem para nada. A gente precisa para algumas coisas, mas enfim. Alto. abrir um vidro de conserva. Coisas que exercem, precisa de força. Mas a gente tem a sensação de que não precisamos dele para nada. E na verdade não é que não precise do outro, né? O outro é muito bom a gente dividir felicidade, dividir planos de vida. É maravilhoso dividir. É o compartilhar. Não é que o homem precisa dessa mulher e não é que a mulher precisa desse homem, mas é que os dois querem juntos construírem algo. Daí isso é bom. Mas são dois seres completos e talvez aí é que está o problema. As pessoas entram achando que o outro vai trazer o bem-estar que ele está procurando. E é um dos segredos para a gente ser feliz a dois, Lili. Não colocar no outro a expectativa de nos fazer feliz. Né? Porque aí eu provavelmente vou me frustrar. Apesar que outras vezes não colabora, né? Não, ele dá todos a entender que você pode querer aquilo. Os homens são um pouquinho complicados hoje em dia, mas se a mulher ou o indivíduo, né? E às vezes é o contrário. O indivíduo precisa estar consciente de quem ele é, quais são seus pontos vulneráveis, suas fragilidades, né? E não colocar no outro a expectativa de melhorar ou mudar quem ele é. A gente precisa fazer isso sozinho. E quando nós conseguirmos isso, para a gente se envolver com outra pessoa, a gente vai pensar duas vezes, como foi o meu caso. Eu pensei 2, 3, 4, 5, 6. Se reconstruiu, porque você também teve um passado de problemas, se reconstruiu antes de colocar alguém na sua vida. Exatamente, eu já tinha casado 2 vezes, então eu já tinha 2 fracassos, né, na mochila. E aí eu pensei, agora que eu estou bem, vou correr o risco de ter o terceiro, colecionar. Falei, não vou correr esse risco. Mas aí, na verdade, foi até bom para entender se realmente eu havia evoluído ou se a gente... Porque às vezes a gente se ilude, né? Achando que tá top e, na verdade, não é. Achando que é a última bolacha do pacote e não é bem assim. Mas não, na verdade, a gente amadurece, graças a Deus, a gente aprende, né? E a gente se adapta. O Jorge estava comentando antes da gente começar o quadro, né? Que o ser humano esquece que a gente é adaptável, que a gente se molda às situações, até as desgraças. A gente acostuma com tudo. Lembra o começo da pandemia, Lili? Sim. O terror que foi? Hoje, fala em Covid, a gente nem se assusta, ninguém mais nem se preocupa. A gente nem usa mais máscara. Tá tudo certo, né? Na verdade, a gente se acostuma com tudo, né? Talvez por isso também que muitas pessoas têm dificuldades de sair de um relacionamento ruim. Não só mulher, homens também. É a famosa frase, né? Ruim com ele, pior sem ele. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Né? É ruim, ele faz isso, ou ela faz aquilo, aquele outro. Como eu ouvi essa semana de uma pessoa. Ela é horrível, ela me trata mal. Eu disse, por que você quer voltar? Não tô entendendo. Você já tem essa consciência, por que você quer voltar? E eu ouço homens e mulheres falando isso. Sim, aliás, hoje em dia tem muitos homens dependentes emocional das mulheres, mas não têm coragem de admitir. Inclusive, na nossa palestra, tinha alguns homens também. Né? Podem ir, estão convidados. Exatamente. Não é uma palestra só para mulheres, é aberta ao público, para homens, para mulheres, né? Porque a gente precisa se conhecer e a gente precisa interagir e conviver com os diferentes é enriquecedor, né? Porque traz para nós um olhar sobre as situações e às vezes sobre o nosso próprio ponto de vista que a gente não tinha observado. Agora, então isso é muito importante. Né? É um desafio. O ser humano é um eterno desafio, né? Você quer viver em sociedade e não é só relacionamentos amorosos, mas no trabalho, família, né, na rua, né, por exemplo, perder a paciência no trânsito. Na verdade, a família é o maior desafio, Lili.
porque vem do mesmo ambiente que você foi criado. Por exemplo, irmãos são criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, tivemos o mesmo ambiente, mas cada um interpreta a vida de um jeito diferente. E o que a gente pensa? Vamos dizer, na minha família eu tenho 4 irmãos do mesmo pai, da mesma mãe, e 2 de outro relacionamento. Mas os que fomos criados no mesmo ambiente, a gente acha que o outro tem por obrigação de reagir à vida como nós. Né? Se a gente está evoluído, a gente pensa, não, meu irmão precisa reagir de maneira evoluída como eu. Mas não, a interpretação de mundo é individual para cada ser humano. E os irmãos, é engraçado você falar isso, né? Que lá em casa também somos em 4. E cada um tem o seu estilo de ver a vida e de viver a sua vida. Cada um valoriza algo diferente. Eu encontro algumas afinidades com um, algumas afinidades com o outro, mas nenhum seguiu um caminho parecido, nem profissionalmente, nada. E é muito comum a gente, quando observar, né, alguém da nossa família tomando uma atitude determinada, a gente pensa, mas eu no lugar dele não faria isso, faria isso que seria mais assertivo, né? E aí, por isso, os conflitos familiares. Da mesma forma, quando você vai iniciar um desafio, provavelmente quem vai te desestimular é alguém da tua família. É mais fácil você ter apoio de alguém estranho, de um amigo, de uma amiga que vai dizer, vai lá, cara, você tem talento para isso, vai. Alguém familiar teu vai dizer, não vai dar certo. Porque ele se baseia pelo filtro dele, pelo ponto de vista dele, que veio do mesmo ambiente que você, mas não é igual a você. Somos diferentes. Na verdade, essa é uma reflexão muito interessante que a gente tem que ter. Eu ouço, e eu já ouvi por algumas coisas que eu quis mudar. Por exemplo, quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo, na minha casa ninguém tinha faculdade e tal, meu pai falou assim, por que faculdade de jornalismo? Eu disse, porque eu gosto, porque eu quero. Mas a gente não conhece ninguém desse meio, ninguém da família fez isso. Eu disse, mas eu quero. Mas como é que você vai conseguir? Tu já era vida louca desde cedo. Desde cedo, era fora da curva. Desafiava as o senso comum. Exatamente. Sempre foi assim. E ele, exatamente, se eu ouvisse ele, é verdade, né? Eu não conheço ninguém dessa área, não é do meu meio, não tem nenhum familiar. Como é que eu vou trabalhar numa área completamente diferente? Eu disse, eu só sei que eu quero estudar, o resto vai vir. E veio, foi indo e vem até hoje, né? Mas é exatamente isso. Quem está mais próximo de você é quem pode ou te dizer vai e faz, ou dizer não faça. Até porque, você vai se decepcionar, não vai dar certo. A pessoa fica preocupada que você vai sofrer. Pode ser a família, pode ser o marido, pode ser, né, a mulher. Isso é de quem está mais próximo de você e de quem te ama. É verdade isso. Exatamente. Eu atendi uma moça, uma paciente, ela comentando que o marido, durante anos, ele era CLT e ele quis empreender. E aí veio e conversou com ela, olha, vou fazer uma loucura, vou pedir a conta, vou iniciar meu negócio, e eles com 3 filhos pequenos para criar. E ela falou, vai que eu seguro as pontas. Essa é diferente, né? Eu te ajudo e tal. Apoiou durante anos a carreira dele, ele cresceu, hoje é líder no segmento dele, e ela durante esse tempo todo se anulou, deixou de trabalhar fora para estar em casa, sendo o suporte dele, sendo o administrativo, financeiro, a telefonista, a secretária, trabalhando, né? Nos bastidores. O sonho dele. Exatamente. E cuidando dos filhos, né? Ou seja, se anulou, de certa forma, era bem no início do casamento. Hoje, ela ainda está muito jovem, né? Tem 30 e poucos anos, está bem jovem ainda. E agora, ela quer empreender, começar o sonho dela. E ele já é bem mais velho do que ela e tal. Já está numa zona de conforto e de segurança. Ele mantém o que tem. E não a apoia. E aí, inclusive... Não, e ela veio buscar terapia por conta disso. E aí, faço o quê? Me separo, vou empreender, aí, me separo, o que eu faço? Eles estão nesse impasse porque ela se ressente de todo o apoio que ela deu para ele quando ele trouxe uma ideia que era absurda, porque na época... ambos não tinham uma segurança financeira. Sim. Então quem ia segurar as pontas? Literalmente eles foram viver uma aventura, que é empreender. Só quem é empreendedor sabe o quanto isso é uma aventura. E ela apoiou com 3 filhos pequenos dentro de casa. E agora que é a hora dela, que ele inclusive pode apoiá-la financeiramente,
né? Porque ele dá conta. Não, ele não quer. Ele poderia dizer não. Vai que durante 5, 6 anos, 10 anos eu te banco. E qual é o eu motivo te sustento. que ele não quer apoiá-la? Aí é que está, né? Quem é minha paciente é ela. Os motivos dele eu ainda desconheço. Não sei do que se trata, mas eu preciso capacitar ela para que não espere dele uma decisão que precisa vir de dentro dela. Quem tem que estar convicta se realmente quer empreender é ela. Lembra que a gente comentou antes? Eu não posso projetar no outro algo que o outro não pode me dar? Tudo bem se ele não quiser apoiá-la. É um direito que ele tem. É um risco de perder o casamento que ela acha que está bom. E aí pode ser também a questão. Ela é bem mais jovem do que ele. Talvez esse marido pense, se eu for apoiá-la, ela vai se tornar independente e não precise mais de mim. E ela é muito mais jovem, é bonita. E aí, jovem, independente. E se ela me deixar? Pode ser uma insegurança dele. E aí ela precisa escolher, né? Alimentar a insegurança dele ou alimentar o sonho dela. Isso é difícil, hein? Com 3 filhos. Os filhos já estão criados, estão grandes. Aí é que está a questão. Ela não tem mais nada, nenhum projeto em comum com ele, digamos assim. E agora ela quer viver o sonho dela, que ela anulou, abriu mão para viver o sonho dele, de empreendedorismo dele e criar os filhos, que também era um sonho dela. Agora os filhos estão grandes, já todos seguindo o seu caminho, né? E aí, o que fazer? Situação complicada. Situação complicada, mas que consegue se resolver. Toda escolha envolve uma perda. Toda escolha, eu preciso abrir mão de alguma coisa para ter outra, né? Vai ter que ver o que ela quer. Tudo ela não vai ter. E talvez até tenha. Talvez o mais difícil, Lili, seja a gente se convencer do que nós realmente queremos. O mais difícil talvez seja ela se posicionar. Porque talvez quando ela se posicionar, se tornar independente, ele a admire ainda mais. Hoje ela é dependente dele, emocionalmente e financeiramente. Mas se ela se tornar independente financeiramente, ela pode até continuar dependente emocionalmente, mas vai ser uma dependência só. Vai ser bem melhor do que depender das duas coisas, né? Então, nós já estamos quase terminando. Então, eu queria que você falasse um pouco do evento do dia 16, próxima semana, terça-feira. Quem pode ir, onde vai ser, como se inscrever. Quem está vivo pode ir. Então, homens, mulheres de qualquer idade. Homens, mulheres de qualquer idade, né? É muito interessante. É gratuito, totalmente gratuito. Você pode levar já sua pergunta por escrito ou fazer lá. A gente vai ter papel, caneta. Você pode fazer sua pergunta anonimamente ou para mim ou para o Jober Albuquerque, né? Então é um talk. Ou para os dois. Exatamente, ou para os dois, né? É um talk bem interativo. Nós vamos ter sorteio de muitos brindes, Lili. A gente está conseguindo brindes incríveis para ser sorteado. Então, além de não pagar, a pessoa ainda vai ganhar presentes. Vamos ter maquiagem da Idelioi, que é nosso parceiro ali no evento. Quem quiser fazer uma maquiagem Quem quiser sair de lá com a autoestima em dia ou para fazer umas fotos, alguma coisa, vai ter também sair pra lá. Jantar. Exatamente. E é uma terça-feira, bem no começo da semana. Eu acho que todo mundo consegue se organizar e participar desse evento. Vai ser no auditório da Unicesumar, que fica na rua 7 de setembro, do lado do Shopping Noi Marketing. Exatamente. Só precisa fazer inscrição pelo Simpla, né? Porque a gente tem esse controle de pessoas, enfim, Caso de lugares. Cadeira, né? Isso. Então, ou entra nas redes sociais da Edna.esmeraldino ou da Liliane Bento. Como que tá a tua rede? É lilianibento.bnu. .bnu. Lá tem os links. O do Jober também tem. Do Jober Albuquerque também. Nos 3 perfis nós temos o link na bio. Fazer a inscrição e comparecer. Convidar amigos, convidar a galera e aproveitar, porque quem não tem dinheiro para pagar terapia, vai lá, faz terapia de graça com a gente. Faz uma terapia coletiva, dá risada, porque dar risada também é terapia. É terapêutico, sem dúvida nenhuma. Pois então, se vocês quiserem ir, o último evento ele teve 90 pessoas, mais ou menos, né? 96 pessoas. Não pode passar ali de 100, 110, porque senão não cabe no espaço. Então, quem quer ir realmente tem que se inscrever o quanto antes. As vagas acabam rápido, com certeza. Né? É de graça, pelo menos é um pontapé inicial para quem está pensando ou precisando fazer uma mudança na sua vida. Exatamente. Né? E depois, se quiser, faz um trabalho particular com a Edna, que é psicanalista. É isso aí. Então, ficamos por aqui hoje, Jorge. Hoje eu terminei no horário certo, olha aí, ó. Antes até, Um minutinho antes. Você sempre disse que é para eu terminar perto então, do meio-dia. Então, se o Jorge tem perguntas, estamos disponíveis, Jorge. A terapia pode mudar a vida de uma pessoa? Pode, Jorge. Eu sou a prova disso, né? Eu, inclusive, nas minhas redes sociais, quem entra lá, dá uma olhadinha numa foto minha com 25 anos de idade, parece que é a minha mãe
de agora, da minha versão de agora, né? 117 quilos, totalmente deprimida, com dependência emocional, dependência financeira e saída de um divórcio com um filho na barriga, sem saber por onde começar, sem trabalhar, sem saber para que lado eu vou. E aí, aos poucos, eu comecei estudando psicologia para autoconhecimento, para mudar os meus comportamentos. E, como eu costumo dizer, eu sou meu próprio case de sucesso. Então, se eu dei jeito na minha vida que estava nesse nível de desespero, qualquer pessoa dá conta. Né? Eu já estou há 17 anos nessa área, mais de 60 mil pessoas já passaram pelos meus atendimentos, a gente tem inúmeras histórias, tem vários depoimentos lá no meu perfil de pessoas que conseguiram mudar a sua realidade. Para mudar, basta querer, tem como. Enquanto a gente está vivo, dá para mudar. O segredo é o primeiro passo. Com certeza, dar o primeiro passo. E porque às vezes o primeiro passo é tão difícil. É o medo, difícil. É o receio. É a vergonha. Até por isso a gente colocou, né, para que o pessoal possa fazer pergunta lá sem dizer quem é. Então leva a pergunta por escrita, não põe nome, não põe nada. A gente vai responder, vai dar todo o suporte ali, sem que a pessoa precise se expor. Então uma conversa como essa pode ser uma mudança, o início. Pode ser o primeiro passo, exatamente, para uma mudança de vida, né? Muito bom, tá, Jorge? Né? De pessoas, feedbacks incríveis. Aliás, inclusive uma moça, que eu vou colocar depois o depoimento, deixar lá postado no Instagram, a Eliane, que ela mandou o depoimento pra gente, ela foi na palestra, e aí no final de semana tinha uma imersão comigo, ela ganhou no sorteio, nós sorteamos lá, ela fez a imersão, ela virou a chave em uma semana, ela conseguiu o emprego dos sonhos dela, já está totalmente empoderada. Eu vou colocar o depoimento depois, deixar nos stories. E show. Já está outra vibe, é outra pessoa em uma semana. Então é possível sim. Claro que depois nós vamos trabalhar para manter essas mudanças. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. E às vezes o primeiro passo é simplesmente ir assistir uma palestra, como foi o caso dessa moça. Obrigado, Edna, pela participação. Eu que agradeço, Jorge, pelo espaço, Lili, pelo convite. Um abraço, Lili. Até a próxima.